Irmãos, que Deus, Espírito Santo, que plantou em nós a semente do Evangelho, também nos abençoe quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente na epístola e no Evangelho que nós ouvimos. Amém. Os irmãos e irmãs, tem um ditado que eu acho que vocês conhecem. Eu vou dizer a primeira parte, vocês vão completar, porque eu acho que vocês sabem ele. Quem planta vento, colhe tempestade. E a gente pode aplicar esse ditado praticamente para todas as áreas da nossa vida. Se a gente não planta coisas boas na nossa saúde, na nossa educação, no nosso trabalho, na família, na fé, se a gente não planta coisas boas, as consequências vão ser negativas. Nós não vamos ter colheita de coisas boas, nós vamos colher tempestades que vão fazer mal para a gente. E na nossa vida pessoal e familiar, isso é um fato, né? Por exemplo, se os pais plantam na vida dos seus filhos falta de atenção, falta de carinho, falta de disciplina e orientação, provavelmente esses pais vão colher mais tarde dos seus filhos o quê? Rebeldia, indiferença, desobediência, falta de educação, talvez até falta de amor da parte dos filhos, porque foi isso que foi plantado na vida deles. O plantar e colher é uma coisa tão certa que se aplica também à nossa vida espiritual. Eu vou ler de novo o que o apóstolo Paulo diz aqui no texto, olha só. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Na semana passada a gente leu Gálatas 5. E lá também Paulo usa, essa linguagem de frutos, de plantar e colher, quando ele fala quais são os frutos da carne, os frutos da natureza humana, e quais são os frutos do Espírito na vida da gente. Nós vimos na semana passada que Cristo nos liberta e o seu Espírito nos guia. Então, quando isso acontece, nós produzimos os frutos do Espírito, porque a gente está plantando no terreno do Espírito. E nós então vamos fazer o bem. Paulo fala de fazer o bem aqui no texto também. Ele diz, olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, Paulo está dizendo, olha, vamos plantar no terreno do Espírito e vamos então fazer o bem. E a minha pergunta que eu trago para a gente refletir hoje é, qual é o maior bem que a gente pode fazer para alguém? Qual é o maior bem que a gente pode fazer para as pessoas? Para a nossa família, para qualquer pessoa? E a resposta é, plantar para elas a semente que produz frutos que duram para sempre. Qual é o único fruto que dura para sempre? Jesus fala, lá em João 15, ele fala, quem está unido a mim vai dar fruto e esse fruto vai durar para sempre. É a vida eterna. Então, meus irmãos, nós somos convidados a plantar sementes do Evangelho. Essa é a coisa mais bonita e a melhor coisa que nós podemos fazer para alguém. No Evangelho de hoje, Jesus chama 70 discípulos, e envia eles de 2 em 2, para justamente fazer isso, semear o Evangelho. Ele dá instruções,
ele anima eles, envia eles então nessa missão. E nós vimos, né, que quando eles voltam, e eles relatam assim com muita alegria, né, que até os maus espíritos tinham obedecido a eles, e que eles tinham curado pessoas, enfim, Jesus diz, sim, eu vi isso. Mas, ele diz assim, não fiquem alegres porque os espíritos maus obedecem a vocês. Fiquem alegres porque o nome de cada um de vocês está escrito lá no céu. E antes de dizer isso, Jesus disse assim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Essa é uma frase que a gente ouve por aqui também, né? Muito café para colher e pouca gente. E vejam, a gente, de uma certa forma, está passando por isso na nossa igreja agora. Nós estamos sem pastor ali em Brejetuba, né? Mas não é só ali. Hoje tem mais de 30 paróquias na nossa igreja sem pastor. E não tem pastor suficiente. Eu conversei com um pastor, compadre meu lá da Argentina. Eu perguntei para ele, e aí, como é que tá? Lá eles estão também com mais de 10 paróquias sem pastor. Isso que já foi alguns do Brasil para lá, trabalhar lá. Então, quando nós oramos, né, Jesus diz, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para a colheita. Ele não está falando de colheita de café, de trigo, de milho. Ele está falando da colheita espiritual. E aí entra a gente. Porque nós não estamos orando aqui para que Deus mande só mais pastores. Mas nós estamos orando para que Deus mande mais gente para trabalhar na colheita. E é claro que para colher, primeiro tem que plantar. Então, na verdade, Jesus está dizendo, vocês devem se envolver na colheita. Vocês devem se colocar à disposição para trabalhar na obra do reino de Deus. Semeando o evangelho e colhendo. Fazendo bem e colhendo. Por isso, então, nós vamos plantar sementes do evangelho. Cada um de nós, meus irmãos, desde que a gente nasceu de novo, né, quando a gente creu em Jesus, quando a gente foi batizado, cada um de nós é chamado por Deus a agir, a ser um membro vivo do corpo de Cristo, que é a sua igreja. E aí eu quero ler de novo o que Paulo diz aqui no começo. Ele diz assim, que cada um examine o que está fazendo, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não nos outros, porque cada um levará o seu próprio fardo. O que o Paulo quer dizer com isso? Naquela época, e hoje ainda é assim, né? Quando os soldados saíam para fazer uma patrulha ou iam para a guerra, eles levavam o quê? O seu equipamento. Né? Naquela época eles já tinham tipo uma mochila que eles levavam nas costas, levavam o escudo, a espada, e cada soldado tinha que levar o seu equipamento e tomar conta dele. E Paulo está dizendo assim como um soldado tem que cuidar do seu equipamento, e com esse equipamento fazer o melhor que puder lá na guerra, assim vocês devem carregar o equipamento que vocês receberam de Deus e fazer o melhor que vocês puderem com esse equipamento. Mas que equipamento é esse? Que mochila é essa que Deus nos dá? Ora, é o nosso tempo, é a nossa saúde, são os nossos bens, o nosso dinheiro, a nossa inteligência, tudo que Deus nos dá. Ele diz, olha, cada um leva o seu próprio fardo, a sua própria mochila, e faça o melhor que você puder com isso. O problema, meus irmãos, é que a gente é tentado a fazer o contrário disso. E muitos irmãos, infelizmente, fazem. A gente é tentado, ao invés de a gente levar a nossa carga, a nossa mochila, a gente é tentado a colocar a nossa carga sobre os outros. E ficar só olhando. Ficar só olhando. Por exemplo, deixa que os outros venham no culto.
Deixe que os outros participem das atividades da igreja. Deixe que os outros ofertem para sustentar a igreja e o reino de Deus. Deixa que os outros usem os seus dons nas tarefas dentro e fora da igreja. E assim por diante. E aí, quando a gente faz isso, a gente está sobrecarregando os irmãos. Vocês imaginam se lá na guerra o soldado pega o equipamento dele e bota nas costas do outro. Como é que aquele soldado vai conseguir levar tudo aquilo, né, e ainda lutar? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Se nós não usamos o que Deus nos dá, se a gente deixa tudo para os outros. Então, Paulo diz assim, agora examine então a sua vida, examine o que você está fazendo e não fique se comparando com os outros. Eu já ouvi como pastor pessoas dizendo assim, pastor, quando os outros começarem a ofertar, aí eu oferto também. Ou então, se os outros melhorar a oferta deles, aí eu também melhoro a minha oferta. Quando o pessoal começar a participar da igreja, aí eu participo também. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo, não façam isso. Você não tem que olhar se o outro faz ou não faz. Se o outro dá ou não dá. Diz, olhe para você. Olhe para o que você recebeu de Deus. E veja se você está usando como Deus quer. Então, meus irmãos, se nós queremos uma igreja melhor, se nós queremos mais pessoas sendo salvas, mais gente participando, orando, louvando a Deus, mais gente ajudando aqui nos cultos, nas atividades da igreja, se nós queremos mais gente ofertando com alegria e generosidade para o reino de Deus, se nós queremos mais gente vivendo em comunhão e ajudando uns aos outros, se nós queremos mais gente aqui com a gente, fazendo bem, plantando sementes do evangelho, o que vocês acham que nós temos que plantar? Segunda pergunta. Se nós queremos tudo isso que eu falei, quem tem que começar? E a resposta é clara, né? Nós temos que começar. E o que nós temos que plantar? Plantar a nossa participação, plantar no terreno do Espírito, produzir frutos. E não pensar desse jeito, quando o outro for eu vou, quando o outro fizer eu faço, e assim por diante. Vejam, o que está bom e o que está ruim na nossa vida de fé e na vida da igreja é resultado do que nós plantamos antes. Aplicando isso de novo para os filhos. Se nós temos crianças jovens que pouco vêm à igreja, a gente vê isso, né? Isso é muitas vezes resultado do quê? Pai e mãe que plantaram isso. Que não traz os filhos para a igreja, não vem com eles à igreja. Tá? Então, meus irmãos, o que a gente está colhendo hoje como igreja é uma consequência do que nós semeamos antes. Ou quem sabe do que nós deixamos de semear. Quando a gente planta coisas que prejudicam a nossa fé, que prejudicam os nossos irmãos, que prejudicam a nossa igreja, a gente está brincando com coisa séria. E aí, o que o Paulo diz no texto? De Deus não se zomba. Não brinque com isso. E se às vezes a gente pensa assim, mas se eu não participar, se eu não, né? Eu estou fazendo mal só para mim mesmo. Você está enganado. Você está prejudicando o corpo de Cristo. Ou às vezes, né? Tem pessoas que deixam de participar para atingir alguém. Já aconteceu comigo, por exemplo. Eu já tive pessoas, né? Que não gostaram do que eu falei como pastor. E até tem uma frase sobre isso, né? Para muita gente o pastor é bom enquanto não mostra o meu erro. Quando o pastor mostrar o meu erro, aí o pastor já não presta. Isso aconteceu uma vez. Né? E aí essa pessoa, ela achou assim, eu não ir mais na igreja, eu não ofertar, eu estou descontando no pastor, estou me vingando do pastor. Não, você está prejudicando toda a igreja. Está prejudicando todo o reino de Deus. Paulo então diz, olha, como uma pessoa plantar isso que ela vai colher. E Jesus diz para todos nós, né? Quem ouve você está me ouvindo.
Agora, quem rejeita você está me rejeitando e rejeitando aquele que me enviou. Então, quando a gente fala de Jesus para alguém e essa pessoa rejeita, ela não está rejeitando a gente, está rejeitando Jesus e o seu Pai que o enviou. E quando ela aceita, ela não está aceitando a gente, ela está aceitando Jesus. Então, o conselho do apóstolo Paulo é: plante no terreno do Espírito. Plante sementes do Evangelho. Agora, como é que nós vamos plantar sementes do Evangelho? Como é que nós vamos colher frutos do Espírito se a gente ainda é pecador? Se muitas vezes a gente é tentado a plantar desunião, plantar indiferença, plantar preguiça, comodismo, a gente é tentado a plantar fofoca, críticas, egoísmo, a gente é tentado a plantar vaidade, inveja e tantas outras sementes ruins. Como é que nós vamos plantar o Evangelho se a gente é tentado a plantar essas coisas? Aí nós temos que ver o que Paulo diz aqui no texto também. Olha só. Longe de mim gloriar-me, orgulhar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então Paulo está dizendo, você quer plantar sementes do Evangelho? Então crucifique o mundo. O mundo tem que estar morto para você e você morto para o mundo em Cristo. É para isso que o Espírito de Deus que nos dá a vida, ou por isso que o Espírito de Deus que nos dá a vida, Paulo diz, deve também controlar a nossa vida. Não adianta a gente falar, eu tenho o Espírito, mas não deixar o Espírito controlar a minha vida. Paulo diz, Cristo vive em mim, por isso eu vivo agora pela fé nele, e eu vivo para ele. Então, meus irmãos, que boa notícia, que maravilha, nós vimos na semana passada na mensagem. Cristo libertou a gente do pecado, de todo o mal, e Ele nos guia com o seu Espírito Santo. Ele nos dá o seu Espírito Santo para revestir a gente com as qualidades de Jesus e guiar a gente sempre. Que maravilha, meus irmãos, que Jesus alimenta a nossa fé diariamente, principalmente aqui na sua casa, como nós estamos fazendo hoje, Pela palavra e pela Santa Ceia. E Deus coloca a gente no meio de irmãos que são pecadores igual nós, para aqui a gente praticar o quê? O bem, praticar o perdão, praticar a ajuda uns aos outros, para aqui a gente praticar a comunhão, para aqui a gente poder consolar, apoiar, orientar e corrigir o irmão, e para a gente também ser apoiado, consolado, corrigido no amor de Jesus. Que maravilha, meus irmãos, que juntos nós podemos fazer mais e melhor o bem. A gente pode ajudar os que caem com o amor de Jesus. E nós podemos, então, juntos plantar sementes do Evangelho. Sempre em humildade. Sempre nos orgulhando apenas na cruz de Jesus. Sem ficar olhando se o outro faz mais ou menos. Eu posso até apoiar o outro, mas pensar assim, o que Deus espera que eu faça? Como eu posso fazer melhor? Como melhor eu posso, carregar o meu fardo e plantar sementes do Evangelho? Então, meus irmãos, plantemos sementes do Evangelho. Deus quer e vai guiar cada um de nós nessa missão. E essa é a grande missão da nossa vida. Essa é a grande missão da nossa vida. Hoje cedo, quando eu estava saindo para Brejetuba, minha mãe me ligou. Ela falou, tem uma notícia triste. O tio Arno encontrou seu primo Wagner morto. 45 anos. Meu primo faleceu, infarto. E lendo isso aqui eu lembrei, durante toda a vida dele, ele recebeu a palavra de Deus, as sementes do Evangelho. Ele creu em Jesus. Então, aquilo que Jesus disse no final do nosso texto, serve para o meu primo também. E certamente a minha tia, meu tio, meus primos lá estão recebendo esse consolo dos irmãos
Jesus diz, o nome dele está escrito lá no céu. Não importa o que ele fez, deixou de fazer, se ele tinha fé em Jesus, o nome dele está escrito no céu. E assim é com a gente, meus irmãos. O nosso nome está escrito no céu. E Deus, então, por isso, quer usar cada um de nós como instrumentos para plantar a semente no Evangelho em mais pessoas. Começando na nossa casa. Plante o Evangelho na vida dos seus filhos, dos netos. Né? Esses dias eu coloquei no WhatsApp, uma hora eu vou colocar de novo. Alguém falou assim, mas pai e mãe pode obrigar o filho na igreja? Não tem nada a ver com obrigar. É responsabilidade. Responsabilidade. Né? Nenhum de nós obriga os filhos a ir para a escola. Eles têm que ir, ponto final. Nenhum de nós obriga os filhos a tomar vacina. Eles têm que tomar, ponto final. Né? Ninguém de nós obriga o filho a comer, tomar banho. Tem que comer, tem que tomar banho, tem que escovar o dente. Então, enquanto os filhos estão com a gente tem a responsabilidade de plantar no coração deles o Evangelho. E parte disso é trazendo eles aqui. Né? E vindo junto com eles e incentivando eles. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós colhemos o que nós plantamos. Que você possa, então, sempre plantar sementes do Evangelho. Na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor, na vida de quem Deus colocar no seu caminho. Plante muitas sementes do Evangelho. Faça isso, confiando em Jesus e guiado pelo seu Espírito Santo. Que assim seja. Amém.